Olá, alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade às nossas aulas sobre elementos de climatologia, né, iniciando falando sobre temperatura. Nós iniciamos na aula 14, falando sobre a diferença a distribuição desigual de luz e calor em função do movimento de translação da Terra em relação ao Sol. Depois a gente falou sobre a radiação eletromagnética, né, como é que ela se propaga no vácuo, né, entre a Terra e o Sol, né, que se dá essa propagação dessas ondas eletromagnéticas. Depois falamos sobre como se dá a interação da radiação com a nossa atmosfera, como é que ela reage com a nossa atmosfera. Então nós vimos que a grande parte dela é refletida de volta para o espaço e uma parte é absorvida. E a gente vai falar sobre esses mecanismos de transmissão de calor, né, na aula de hoje. Então vamos lá para o nosso quadro. Então, como se dá essa transmissão dessa radiação solar? Então vamos imaginar aqui a nossa radiação solar. Nossa radiação solar. E essa radiação solar, a gente pensa, né, em como se dá a transferência de calor. A transferência de calor. Essa transferência de calor, ela se dá através da condução, ou seja, quando a gente fala em condução, a gente fala que a condução de calor ela se dá de molécula a molécula do material por onde ela passa, né? A convecção, por convecção, que a gente poderia dizer que seria por movimento de massa, né? E por radiação, né? Que essa transferência de energia não precisa de um meio, né? Não tem necessidade de ter um meio, que é, por exemplo, no caso, como se dá a transferência de energia do Sol para a Terra, já que passa pelo vácuo, né? Eu gosto de usar um exemplo aqui bem interessante para explicar um pouquinho como é que se dá essa transferência de calor, né? Se você imaginar aqui, né, uma panela, né, e uma pessoa segurando esse cabo dessa panela, vamos imaginar aqui que você tem preenchido por água e você tem uma emissão de calor aqui embaixo. Então aqui embaixo você tem o calor sendo gerado, né? Você tem uma fonte de calor, né, gerando calor. Essa transferência desse calor para a panela, ela se dá por radiação. Ela usa o ar aqui para passar, para transferir o calor para a panela. A panela vai aquecer por condução, ou seja, molécula a molécula desse metal vai se aquecer e, é claro, né, à medida que entrar em contato com a mão humana aqui, vai queimar, porque esse calor está sendo transmitido, inclusive, para esse cabo. Se esse cabo não for de um material que seja isolante, ele vai queimar a pele da pessoa. E aqui, dentro da água, né, essa água ela vai aquecer, né, e ao aquecer aqui embaixo, ela vai diminuir a sua densidade e vai até a superfície. Chegando na superfície, ela vai resfriar, e ao resfriar, ela fica mais densa novamente e retorna para o fundo. Tá? Então, esse movimento
de convecção gerado pelo calor aqui embaixo é a transmissão que a gente chama por convecção. Né? É a transferência de calor, por exemplo, que se dá nos oceanos. Então você tem esses 3 mecanismos de transferência de calor, de transmissão de calor, seja por radiação, que não necessita necessariamente de um meio de conexão, de transmissão, né? Você não tem necessidade de um meio específico de transmissão. A convecção, que esse movimento se dá pela massa, pelo movimento de massa, né? de uma parte quente para uma parte fria, e a condução, que se dá molécula a molécula. Então essas são as formas de transferência de calor, tá? Por condução, convecção e radiação. Então, do Sol para a Terra, a gente tem por radiação. Então, você tem radiações eletromagnéticas que são emitidas pelo Sol, né, atravessam o vácuo, ou seja, não tem necessidade do meio, e alcançam a Terra. E a partir daqui ela é absorvida. A partir do momento que ela é absorvida pela Terra, então você tem os movimentos, né, de massa, por exemplo, das massas de água que vão aquecer, né, próximo aos trópicos e vão resfriar nas regiões equatoriais, e o aquecimento da própria superfície da Terra em função do aquecimento molécula a molécula. Então, são esses processos que levam, né, aos mecanismos de transmissão de calor. Tá? Na próxima aula a gente continua falando ainda sobre transmissão de calor. Até lá.